Estamos de volta, seu programa está no ar e a gente está conhecendo a Elisa. Você conheceu a Elisa aí no primeiro bloco, ela veio alegrar aí a família do Rogério e da Lloyd. E é o seguinte, chegou um bebezinho, a Lloyd viu o bebezinho na igreja, precisando de cuidados, e ela levou para casa temporariamente. Rogério já sabia que não era, já estava vislumbrando que não seria tão temporariamente assim, né, Rogério? A minha preocupação assim, inicial era realmente, a gente percebeu que ela precisava de um apoio, o momento que a mãe dela estava passando não era fácil. Sim. E aí o que aconteceu foi, como eu te disse anteriormente, eu percebi o envolvimento da Lloyd. E ao mesmo tempo que iam passando os dias, a gente ia se preocupando com o outro dia. Porque não era só aquele dia, aquele momento de fazer uma roupinha, de cuidar da saúde dela, ela estava com uma dificuldade assim respiratória, coisa de criança. Mas a gente ficava pensando o seguinte, e depois? E na semana outra, no outro mês, no ano que vem, né? O que vai acontecer com essa criança? E aí a Lloyd ia colocando isso para mim. E eu ia me preocupando, como eu falei para você, porque a gente percebia assim, uma coisa é você fazer alguma coisa de bom para alguém naquele momento. E outra coisa é você assumir fazer alguma coisa de bom para uma pessoa por muito tempo. Assumir a educação integral de uma criança, né? Nós não sabíamos qual seria o processo, porque na verdade eu estava ajudando a mãe. Porque quando eu fui entregar após 15 dias, aí que caiu a ficha, que eu vi assim, a situação real daquela família. Quando eu cheguei lá, perguntei, você tem leite para dar para ela? Eu falei, nossa, que pergunta. Eu não esperava, ela falou, não tenho leite. Aí eu me desesperei. Era sábado, eu falei assim, como eu vou deixar essa criança sem leite, sem comida e com mais 6 crianças? E mais 2 adultos. Aí eu fiquei assim, sem saber o que fazer. Eu fui para casa, eu fiquei desesperada. O amor já tinha nascido no coração, né? Então, saber que essa criança que foi cuidada aí por 15 dias, com todo carinho, com todo amor, até com roupa feita em casa, né? Ficar numa situação como essa... Aí veio o dilema, né? Ela pertence à mãe dela, ela é da mãe dela. Não cabe a mim. E o Rogério tentava me convencer que eu deveria... que ela pertencia à mãe e que eu deveria ajudá-la à distância. Eu falei assim, mas como que eu vou ajudar à distância? Não consigo. Né? Então, o que eu segui o coração. Eu orava muito a Deus e era uma família desconhecida. Eu não sabia de nada, a cunhada tinha sido presa por tráfico de droga, eu não sabia o que poderia acontecer comigo, os problemas que envolviam naquela situação difícil de quem passa por esse tipo de problema. Mas eu falei, Senhor, está nas suas mãos, o Senhor que vai cuidar de mim, eu não sei o que fazer, me dirija. E eu comecei a contribuir com a mãe. Aí a mãe disse assim, olha, Lloyd, a hora que você quiser levar a Elisa Vitória, você pode levar. Aí nós começamos a ter um namoro, a mãe e eu. Assim, eu comecei a adotar a mãe, adotar aquela família. Não foi só a Elisa Vitória. Eu fui conhecendo a mãe, eu fui conhecendo a situação da filha e nós fomos assim desenvolvendo. Como seria? Eu levaria um tempo para casa, devolveria para a mãe, levaria um tempo para casa, e começou esse processo. E quanto tempo ficou nesse processo até ela ficar com vocês integralmente? Foi muito rápido. Foi muito rápido porque ela começou a se adaptar em casa. E a vidinha dela começou a ser em casa, a caminha dela, claro, a alimentação. Criança estabelece um lar, né? Sim, até que a mãe percebeu. Aí a mãe falou assim, Lloyd, quando ela vem pra cá, ela chora muito, ela chama por você, ela quer ficar com você. Ela falou assim, você pode ficar com ela. Aí eu fiz um combinado com a Estela. Eu falei assim, Estela, eu vou fazer diante de Deus uma promessa pra você. A filha é sua, eu vou cuidar da sua filha pra você. Ela sempre será sua filha. E sempre você será mãe dela. O que eu puder fazer por você, para que você tenha esse laço, esse vínculo com a sua filha, eu vou fazer. E você vai ser a minha filha também. Aí ficou resolvido. A Estela é minha filha, a Elisa Vitória é minha filha e nós temos esse convívio. Então essa relação é super tranquila, vocês têm esse convívio. Sim, nós compartilhamos assim. A responsabilidade da Elisa é toda nossa, da nossa família. E a Estela, ela entra no reconhecimento da Elisa como que ela é mãe, que os irmãos são irmãos. Ela ora todos os dias pelos irmãozinhos. Ela visita a mãe sempre. Procuro de 15 em 15 dias. Trago os irmãozinhos dela para casa, para que ela conviva. Então, assim, nós temos uma família
diferente, né? Claro. Então ela tem todo esse laço com a família dela, mas assim, ela é a responsabilidade como filha de tudo, desde médico. Agora, essa é uma tudo. responsabilidade legal? Ela legalmente é adotada por vocês? Então, legalmente o processo foi assim. Eu não cheguei assim falando, eu quero adotar a Elisa para mim. Tá. Eu fui auxiliar essa família. Aí, o que aconteceu? Como eu ficava o tempo todo com a Elisa, eu falei assim, Estela, eu acho que é bom você me dar a guarda da Elisa, porque eu viajo, eu tenho que levá-la ao Claro, precisa de um hospital. documento, Eu preciso de ter esse respaldo legal. E ela tranquila, ela falou, tudo bem, Lloyd, eu acho que você merece ficar mesmo. E ela me deu a guarda. No processo da guarda, quando a assistente social foi fazer a visita em casa, a entrevista, aí ela me falou, Lloyd, o processo, eu acho que é um processo que deveria encaminhar para adoção. Ah, a própria assistente social... É porque para mim não me incomodaria eu tê-la só com a guarda, porque Claro. eu reconhecia que ela poderia ser minha filha no amor, na convivência, mas assim, para mim não fazia muita diferença o processo legal. Só que a assistente social me alertou que para ela seria bom. Se por acaso acontecer qualquer coisa conosco, ela teria respaldo. o respaldo de ter uma pensão, alguma coisa. Então, assim, a assistente social achou que seria melhor. E nós encaminhamos para o processo da adoção. Passamos pelo psicólogo, tudo. Então eu percebo, Lloyd, que o processo ele foi acontecendo bem natural, aos poucos, é né? natural. Naturalmente. Agora, uma coisa que eu tenho bastante curiosidade de saber, Rogério, como é que foi o processo, como é que foi a tua aceitação e também dos teus filhos? Bom, na verdade, acho que o maior problema foi, não é questão de problema da minha aceitação. Eles lá em casa, os nossos filhos, eles foram super abertos. Ela chegou com 5 meses em casa. Um bebezinho mesmo. Para as meninas, mas foi assim um presente, né? Uma boneca nova, uma coisa maravilhosa. Eu fiquei preocupado, eu te confesso, Wagner, eu fiquei preocupado. Você sabe que o ser humano é orgulhoso, um pouco prepotente, então você fica imaginando assim, eu vou ter que sustentar, vou ter que cuidar. Às vezes a gente esquece que é Deus que cuida da gente em todas as dimensões. E a gente se põe no lugar de Deus sendo o provedor de tudo, claro. Como se saísse de nós essa provisão, esse cuidado. Um dia eu cheguei para Lloyd e falei, Lloyd, você precisa devolver essa menina. Não você falou, falei Rogério? Isso, falei, Lloyd, você precisa devolver essa menina. Não dá. Você está chegando num ponto que você não vai conseguir se descompatibilizar dela mais. E a Lloyd, eu falei, Lloyd, faça isso, nós vamos cuidar dela, eu nunca mais vou deixá-la desamparada. Mas à distância. Mas você vai cuidar dela quando ela precisar. Não dá pra gente pensar nisso agora. Por quê? Eu pensava assim, eu pensava que era um 4º filho, entende, Wagner? E você já tinha experiência eu tenho 46, de quanto custa um filho, né? Custa criado. muito caro, né? 46 anos, aquela coisa toda, você fica pensando, como que vai ser isso daqui para frente? E quando essa criança for adolescente, quantos anos eu vou ter, né? Eu fazia a projeção assim, olha, quando ela estiver saindo da faculdade, eu vou estar estiver formada, eu vou estar quase chegando nos 70. Para pensar. É complicado, né? Aí um dia aconteceu uma coisa muito interessante, Wagner. A Lloyd me deu uma dura. Mas assim, nós acordamos de manhã, foi interessante, nós acordamos de manhã... Você bebê, assim, ele estava já dormindo, eu passei na casa da mãe e a bebê estava numa situação difícil. E eu trouxe ela para casa e falei, eu vou pôr escondidinho sem o Rogério perceber. Só que ela chorou de madrugada. Bom, o que aconteceu? Ela trouxe para casa, eu não estava sabendo, estava deitado já. E acontece uma coisa assim, não é sempre, mas às vezes eu levantei para tomar água. Eu tenho um costume, às vezes, de, antes de voltar para a cama, passar no quarto dos meninos e orar por eles. Não é sempre, mas muitas vezes eu faço isso. E eu fui para o quarto do meu filho, ele estava dormindo lá, eu orei por ele, pus a mão na cabeça deles, eu tenho esse hábito. E fui para o quarto das meninas, orei por elas. Quando eu saí do quarto, a casa é térrea, a passagem para acesso aos quartos passa por 2 salas. E eu me deparei com o berço dela
na sala de jantar. E Ela ela tá... não te É. E eu cheguei lá no berço e ela estava lá. E eu pensei assim, não vou orar por ela. Puxa, eu tinha orado pelos outros. E quando eu orei por ela, Wagner, com a mão na cabeça dela, orei, pedi a Deus, naquele momento eu senti que ela era minha filha e eu fui o pai dela, dali para frente. Então, não deu mais para desvincular, porque se era para orar, era para cuidar. Se era para cuidar, era para conviver. Se era para conviver, era para ser minha filha. E dali para frente, a gente foi vendo a evolução dos sentimentos. É um tipo de amor totalmente diferente. É um amor que eu nunca na minha vida podia imaginar sentir. Eu falo brincando com os meus filhos que eu os amo tremendamente. Claro. Mas o amor que eu tenho por ela é um amor assim que eu acho, Wagner, que é um tipo de amor assim que Deus tem pra gente, porque a gente é filho adotivo de Deus, Claro. por Jesus Cristo. Ele nos adotou como filhos, né? E eu acho que é o amor dele, porque é um amor tão transcendente, é um amor tão superior, é um amor Desapegado, né, de qualquer interesse. E aí a coisa foi, e hoje a gente se dá tão bem, né? E ela é tão apegada, tão adorável nesse aspecto. Foi tudo muito bem, graças a Deus. É impressionante ver a forma como Deus dirigiu as coisas e como Ele falou para cada um de vocês dois de acordo com a necessidade que cada um tinha. De formas diferentes. De formas né, diferentes. Ele falou que a Lloyd precisava, no momento que a Lloyd precisava, se estabelecer como mãe, e o Rogério com o coração mais verdade. duro ali, né, tentando... a gente faz isso o tempo todo, a gente tenta se colocar Racionalizar as racionalizar, coisas, e né? homem principalmente, né? Então, o Rogério também, Deus falou com ele no momento certo, da forma certa, de como ele deveria ser pai. Essa história continua, viu? A gente vai só pro intervalo, é rapidinho. Seu programa hoje tá especial e emocionante, não sai daí, a gente volta já.